Queridos, tão bom poder compartilhar com vocês e hoje eu quero mexer um pouco mais na palavra que o pastor Daniel ministrou a última vez. Ele falou um pouco lá de Romanos 12, né? E na hora que ele estava falando lá de Romanos 12, me veio que é importante a gente remexer mais nessa palavra. E quero ter essa oportunidade hoje de compartilhar mais com vocês. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, nós estamos diante do Senhor. É uma alegria muito grande poder aprender do Senhor, sabendo que o Senhor tem um propósito com a nossa vida, com a nossa história. O Senhor está investindo em nós para que sejamos salvos, para que sejamos transformados. E eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor complete essa boa obra em cada uma das nossas vidas, Pai. É a minha oração agora, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que colocasse aqui Romanos 12, versículo 2, na NVI, por favor. Romanos 12, versículo 2, na versão NVI. Olha aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queria me deter um pouco nesse ponto. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem. Não cedam ao modelo. Não vivam no modelo que está sendo implantado nesse mundo. Querido, quando a gente pensa no modelo, no molde, né? Molde é uma expressão bem antiga, né? Que era muito usado pelas costureiras, né? Fazia, né? Fazia molde de peças também, né? De carro, de outras coisas. O molde é aquilo que vai ser reproduzido. E aqui ele está falando de um molde que é um molde negativo para aqueles que são discípulos de Jesus. Ele está falando de um molde que ele é contrário ao propósito de Deus. Olha bem, o nosso propósito é o quê? Sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Querido, o nosso propósito, o propósito de Deus para a nossa vida é sermos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. E é um propósito, eu vou dizer para você, o tempo inteiro ele nos desafia. O tempo inteiro. Nós somos desafiados pelo propósito o tempo inteiro. Se você não é desafiado pelo propósito de Deus o tempo inteiro, meu irmão, você está deixando de entender bem o propósito. Se você acha que você já está bem, você não entendeu bem o propósito. Você não entendeu. Eu vou fazer uma pergunta simples. E eu vou fazer com que você entenda melhor o propósito. Quantos aqui já são iguais a Jesus? Quantos? Levante a sua mão. Vamos lá. Ninguém.
Ninguém levantou a mão. Agora, o que isso faz conosco? Nos desafia. Você não é semelhante a Jesus ainda. Então, o que você precisa? Você precisa continuar se aperfeiçoando. Só que, em contrapartida a esse propósito de Deus, existe um molde do mundo burilando as pessoas. Está entendendo? Hã? Quando a palavra fala, não se amoldem ao padrão desse mundo. E aí eu queria falar aqui 3 coisas que estão sendo utilizadas nessa forma do mundo. 3 coisas que estão sendo usadas para moldar as pessoas nessa mentalidade do mundo. A primeira delas é a doutrinação maligna. E eu queria que você coloque aqui para mim 1 Timóteo 4, versículo 1 a 8. 1 Timóteo 4. Olha aqui. Diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Continua. Por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Continua. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for comido com ação de graças. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. E se você transmitir estas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercita-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Irmão, veja bem. O que nós vemos nesse texto? Existem espíritos malignos trabalhando com doutrinas falsas. E tem muita gente se enroscando nestas falsas doutrinas. O que é essas doutrinas falsas que sutilmente vão enredando pessoas com pouco conhecimento da palavra? Veja bem, é uma doutrina que ela é sutil, ela não é abertamente, escancaradamente contra Cristo, mas ela sutilmente vai fazer com que você não cumpra o propósito de Deus. Então, sabe aquela ideia de que não precisa ser tão radical? Quantos aqui já tiveram assim? Não, mas esse negócio do evangelho é muito radical. Aquela ideia de que o evangelho ele não é tão
radical. Aquela ideia que a salvação, ela não é tão pesada. A salvação, ela não é uma coisa assim, tão difícil de ser alcançada. Sabe aquela ideia de que, esse negócio de inferno, isso não vai existir. Alguém já ouviu falar assim? Esse negócio de inferno não vai existir. Quantos aqui já ouviram isso? Olha isso. O inferno é aqui. Olha aí, uma ideia sutil. Olha, Deus não vai condenar ninguém ao inferno, porque Deus é amor. Quantos já ouviram essa? Olha, quase todo mundo. Sutil. Sabe o que é isso, querido? É uma ideia sutil para levar você a achar que você pode viver livre para pecar. Livre para viver fora dos ensinamentos de Cristo. Livre daquela base que Cristo deixou. E aí, aos poucos, olha bem, Jesus falou assim, você quer ver um ponto tremendo da doutrina de Cristo? Ele falou, nisto conhecereis todos que sois meus discípulos. Olha bem, base bíblica da doutrina de Cristo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. O que é que vem depois? Não é se tiveres um cargo de peso na igreja? Não? É o que então? Se tiverdes amor uns aos outros. Meu irmão, e hoje aos poucos a gente vai vendo as pessoas tendo dificuldade de amar o próximo. Sutilmente a igreja começa a receber um ensinamento que esse negócio de amar o próximo. Não é assim não. Você deve doar a sua vida em favor do próximo. E aí as pessoas começam a trilhar um caminho de quê? Pensar só em si. Um caminho egoísta. Um caminho onde o que importa é a sua própria vida. É só o seu quintal que importa. Não importa a dificuldade do próximo. Meu irmão, o que é isso? É o molde de padrão desse mundo. É o padrão desse mundo. O padrão desse mundo, ele é sutilmente diferente do padrão de Cristo. Não vai chegar escancaradamente, te levando para o caminho torto. Não. Mas aos poucos começa a surgir aquela ideia. Se eu tenho os meus bens, é porque eu trabalhei. Fulano quer ter bem? Vai trabalhar. Ai, querido. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. A igreja primitiva, não é que eles estavam incentivando o preguiçoso a não trabalhar. Não é isso, não. Mas eles sabiam dividir. A Bíblia diz que nenhum necessitado havia entre eles. Quantos necessitados tinham no meio deles? Nenhum. Eles sabiam dividir, querido. Só que esse ensinamento de Cristo, por que eles sabiam dividir? Porque era o ensinamento de Cristo que eles estavam vivendo. Não é porque eles eram bonzinhos, bonitinhos, né? Eles eram tão amáveis, porque eles eram em si mesmos. Não, eles faziam e viviam aquilo porque era a doutrina de Cristo. Agora eu pergunto para você, a doutrina de Cristo mudou? Sim ou não?
Não. Então, por que resistir à ideia de que nós precisamos viver uns pelos outros, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, honrando uns aos outros, dividindo uns com os outros? Por que resistir a essa ideia? Sabe por quê, meu irmão? Porque sutilmente nós podemos ser contaminados com uma doutrina maligna. A doutrina maligna, ela vem para bloquear a sua mente. A doutrina maligna, ela vem para bloquear o seu entendimento com relação à prática dos princípios de Cristo. Nós precisamos estar atentos, querido. Não vos amoldeis a esse mundo. Essa doutrina maligna, ela quer que você pense num cristianismo sem renúncia. Você é cristão, não precisa fazer nada, só levantou a mão para o céu, confessou Jesus, você já está salvo. É uma ideia de uma salvação sem participação, sem entrega, sem renúncia, sem comprometimento. Acabou. O microfone morreu. Mas está vermelha. Meu irmão, a doutrinação maligna, ela quer que você queira um cristianismo em que você não tenha que se doar, em que você não tenha que renunciar ao pecado, em que você não tenha que viver em santidade, em que você não tenha que ser alguém participante do reino de Deus. É uma doutrina em que Cristo não é o centro é você. É onde você fica ali confortável na sua própria vontade. E ainda driblando a sua consciência. Por quê? Porque você participa dos cultos. Aí você se sente assim, confortável. Não, eu sou parte desse povo salvo. Eu sou crente. Eu participo fielmente dos cultos. Meu irmão, alguém que é discípulo de Jesus, que está aprovado para o reino de Deus, participa dos cultos? Certamente. Certamente. Mas participar do culto significa que é alguém que está aprovado para o reino de Deus? Não. A gente encontra lá em Lucas uma declaração muito chocante. Uma declaração dizendo assim: olha, Senhor, nós comíamos em tua presença, nós bebíamos na tua presença, nós estávamos na tua presença. E Jesus fala com ele assim: olha, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Meu irmão, presta bem atenção. A pessoa estava na presença. A pessoa estava na presença, mas estava rejeitada na presença. Está entendendo isso? Eu estou na presença de Deus, glória a Deus.
Mas você está aprovado na presença ou você está rejeitado na presença? No último dia você vai ouvir o quê? Olha, vinde bendito de meu Pai. Ou você vai ouvir, apartai-vos de mim. Meu irmão, adianta só estar na presença? Não. Não, você precisa ser aprovado. Meu irmão, ser aprovado para o reino de Deus é um processo que, se você não se integrar, sim. Isso aí, entregar, né? Se você não se integrar. É os dois, né? Entregar e integrar, né? Tá travando, né? Trava a língua. Querido, você precisa se render. Não acredite no evangelho meia boca. Não acredite que você vai ser aprovado andando de qualquer jeito. Meu irmão, é o diabo que quer que você acredite nisso. Não é o Espírito Santo. Isso é uma doutrina maligna. Não é algo que o Espírito Santo está trabalhando para você. É o diabo que está trabalhando isso para inculcar na sua mente. E sabe uma coisa interessante do texto que nós lemos? Ele fala sobre, volta lá no versículo 1. 1 Timóteo 4:1. Não, no 2, aliás. Aqui, olha. E que tem a própria consciência cauterizada. Meu irmão, nós temos que ter cuidado com isso aqui. Cauterizar a consciência. A Bíblia fala que a nossa consciência, ela nos notifica dos nossos erros. Quando você faz algo errado, a sua consciência faz o quê? Tudo. Ó, você errou. Quantos aqui sentem, quando cometem um erro, a sua consciência te notifica? Levanta a mão. Cara, isso aí. Aqui nós estamos falando de uma consciência cauterizada. Pessoa que erra e continua pensando que não está errando. A pessoa está fazendo o errado e continua se convencendo de que não é errado. Consciência cauterizada. Pessoas que vão cauterizar a própria consciência. Não é o diabo que vai cauterizar a sua consciência, você próprio vai cauterizando. Irmão, olha bem, uma consciência cauterizada te leva a um comportamento de achar que está tudo normal, tudo é certo, está tudo tranquilo, não tem nada anormal não, pode pecar, pode, né, ofender o outro, pode tudo pode, está normal. E nós estamos vivendo hoje um mundo da consciência cauterizada. Meu irmão, outro dia eu vi um episódio aí, pastor matou a própria nora e foi no velório chorar. Depois descobriram que ele tinha matado a própria nora. Irmão, a que nível que nós estamos chegando de consciência cauterizada? Pessoas que já não têm mais o temor de Deus. E olha, onde que elas estão?
Dentro da igreja. Esse moço que matou a nora é quê? Pastor. Irmão, mata e mantém uma carinha boa ali, de sofrimento, de pesar, de sofrimento pela morte da pessoa que ele matou. Cauterizada. É, exatamente. A consciência já não bate nele como bate na minha, não. Exatamente. Ainda arruma um parceiro, né? Alguém. Não, né? Não fui eu, não. Foi o diabo que passou a rasteira em mim. É. Consciência cauterizada. Meu irmão, a consciência cauterizada, ela te leva a todo tipo de prática rejeitada por Cristo, como se não fosse nada anormal. Como se não fosse nada anormal. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, meu irmão, vigia. Fala com vigia, vaso. São pessoas, querido, que estão ignorando o sacrifício de Cristo. Você precisa entender uma coisa. O sacrifício de Cristo por nós nos vincula a Ele. Ele não te salvou para você viver para você. Ele te salvou para você viver para Ele. Ele não te salvou para, né, não morreu por você para que você faça a sua própria vontade. Ele morreu por mim para que eu faça a vontade dele. Ele morreu por mim para que agora eu viva para Ele. Eu agora não posso mais viver para mim. Eu preciso entender que o sacrifício dele foi para me comprar. Ele me comprou, agora eu sou de quem? De quem? Dele. Se eu sou dele, se eu sou dele, eu posso fazer o que eu quero? Não, agora eu tenho um dono. Eu tenho um dono, querido. Tem quem manda em mim. Ele me comprou, agora ele manda. É a mesma coisa de você pegar, você vai ali no canil e escolhe um cachorrinho. Você vai lá e compra ele. Aí você leva ele para casa. Você pode colocar esse cachorrinho para dormir do lado de fora da sua casa? Pode ou não? Pode. Você comprou ele. E se você quiser colocar ele para dormir na sua cama, você pode? Pode também. Porque ele é seu, você comprou ele. Você pode deixar ele ficar o dia inteiro sem comer? Pode ou não? Pode. Querido, aí você fala, mas é muita maldade. Deixar ele o dia inteiro sem comer é muita maldade, mas ele é seu. É. Meu irmão, ele nos comprou. Agora, tem gente querendo que eu sou de Jesus, só para aquilo que me interessa. Eu sou de Jesus, Ele vai me dar vida eterna. Eu sou de Jesus, Ele vai me abençoar. Eu sou de Jesus, Ele vai ouvir o meu clamor. Eu sou de Jesus, Ele vai abrir as portas que estão fechadas. Eu sou de Jesus. Aí
Jesus fala, agora a partir de hoje, você não pode mais viver como você vivia antes. Ah, mas aí é muito difícil, esse negócio aí complicou demais. Ai, como que eu vou conseguir isso? Você é de Jesus só quando te interessa? Só quando é para te satisfazer os seus desejos? Meu irmão, não se engane não, isso é doutrina maligna. Você está sendo enredado por uma mentalidade que não é a mentalidade de Cristo. Ele te comprou para você viver para Ele. Inclusive o seu dinheiro é dele. Tá? Porque tem muita gente aí que quando Jesus pede alguma coisa que envolve o dinheiro dele, ele fala, Senhor, vai dar não. Vai ter jeito não, esse negócio aí ficou difícil. Ficou pesado. Meu irmão, por que ficou pesado? Qual que é o detalhe? Ficou pesado por quê? Ou a sua vida ainda é sua? Ou a sua vida é dele? Se a sua vida ainda é sua, realmente, aí você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Agora, se a sua vida é dele, porque você entregou ela para ele, você quis que ele fosse o seu Senhor, então agora obedecê-lo é simples. Ok, Senhor. Eis-me aqui. E eu vou falar com você uma coisa, tem coisa que Deus pede para você e Ele não põe data de vencimento. Ele pede para você fazer determinadas coisas na sua história e Ele não põe data de vencimento não, meu irmão. Às vezes Deus vai pedir para você ajudar uma pessoa e você não sabe como é que você vai conseguir desembolar aquilo. Mas se ele não alterou o pedido, meu irmão, continua valendo. Não tem data de validade, não. Só muda se ele mudar o pedido. Porque tem gente que começa a ajudar o próximo, mas ele começa a ajudar assim. Não, eu vou ajudar fulano, né? Aí, de repente, ele começa a pensar assim, não, mas já tem tanto tempo que eu estou ajudando fulano. Ele já começa a raciocinar o raciocínio da interrupção da ajuda. Mas já tem tantos meses que eu estou ajudando fulano. Ele já está trabalhando com a mente dele o quê? Para mudar o contexto. Para se convencer que ele já está ajudando, já tem tempo demais. Aí, se chegar um ano, ele fala, agora, pelo amor de Deus, eu vou ajudar o resto da vida. Meu irmão. A pergunta a ser feita é o seguinte, Deus mudou o pedido a você, ou é você que está querendo mudar o resultado? Ele mudou o pedido, ele falou, filho, agora você já ajudou até onde eu queria. Pronto. Ou é você que está dizendo assim, Senhor, já ajudei demais. Meu irmão, e se for para ajudar, né? O resto da vida. E aí? Sabe o que acontece, querido? A gente está tão focado no egoísmo, está tão focado em nós mesmos, que a gente não pensa que agora nós temos um dono. Você pensa, esse dinheiro que eu estou ajudando fulano, eu podia estar investindo em tal coisa, para me comprar tal coisa, para me realizar tal projeto, para me fazer tal viagem.
para mim fazer tal coisa, para mim cortar meu cabelo. Isso é o quê? Doutrinação maligna. Irmão, a doutrinação maligna, ela vai produzir uma igreja que não é a igreja de Jesus. É uma igreja de pessoas que vivem para si mesmas. Você está entendendo? É uma igreja de pessoas que participam dos cultos, que recebem a palavra, que cumprem alguns ensinamentos, mas vivem para si mesmas. Continuam no governo de si mesmas. Não é o Espírito que governa. Aqui, ó, vivendo o reino no governo do Espírito. Tem uma igreja sendo gerada por uma falsa doutrina em que não é o Espírito que governa. É você mesmo. A Bíblia diz lá em Timóteo, acho que 2 Timóteo capítulo 4, diz que nos últimos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina. Cercar-se-ão de mestres conforme a sua própria cobiça. 4:3. 4:3. Olha aqui. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Já chegou. Pessoas que vão escolher a igreja. Não, você daquela igreja ali, porque lá a pregação me agrada, interessa. Não, muito legal, a pregação que pastor lá para você. Fala bem, fala sobre prosperidade, eu estou precisando prosperar. Fala bastante lá sobre coisas que me fortalecem para eu ser mais alegre, mais animado. Pastor, ele não confronta a gente chega lá e fica tranquilo. É legal, vou ficar lá. É isso aqui, ó. Vão se cercar, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Não querem a sã doutrina. Querem uma doutrina que massageie o ego. Uma doutrina que te faça sentir mais confortável nos seus pecados. Uma doutrina que te dá uma leveza de consciência, mesmo sabendo que você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno, mas vou massagear seu ego. E você vai para o inferno confortável, animado. Você vai para o inferno se sentindo o tal. Você vai para o inferno se achando. Irmão, nós temos que ter cuidado, tá? Olha, se a palavra não confronta você, ela não te provoca mudança. Se você não sente que você está sendo desafiado a sair do seu lugar de comodismo, meu irmão, vigia, vaso. Segundo aspecto aqui
do padrão desse mundo. O segundo aspecto é a desvirtuação sexual. E aí eu vou falar com você uma coisa, o negócio está bruto, tá? Desvirtuação sexual. Coloca aí para mim, Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão. Meu irmão, olha aqui, como que ele começa a falar das obras da carne? Ele começa a falar sobre imoralidade sexual. E sabe o que é engraçado quando você pensa em imoralidade sexual? Quando você pesquisa no Google, coloca assim, imoralidade sexual. O que significa imoralidade sexual? Vai aparecer para você sexo entre solteiros, adultério, pornografia, homossexualidade e outras formas de satisfação consideradas impuras. Está no Google. Você pesquisar, uma pesquisinha básica no Google, né? O que é imoralidade sexual? É isso aí. É o quê? Sexo entre solteiros, adultério, pornografia, homossexualidade e outras formas de satisfação consideradas impuras. Meu irmão, o que o padrão do mundo ele quer fazer você acreditar? Ele quer fazer você acreditar que a Bíblia está errada. Ele quer fazer você acreditar que esse padrão está ultrapassado. Ele quer fazer você acreditar, meu irmão, que está tudo tranquilo. Você pode agir sexualmente de qualquer jeito. Tem muita gente aí acreditando nisso. O que a Bíblia fala sobre aqueles que praticam as obras da carne? Não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. Essa desvirtuação sexual é o quê? É fazer você acreditar que é aceitável o que a Bíblia condena. Fazer você acreditar que é aceitável o que a Bíblia condena. A Bíblia diz para você não ter envolvimento sexual imoral. A desvirtuação sexual, ela quer que você acredite que a Bíblia condena, mas é aceitável. Você pode. Sim, é uma desvirtuação. Esse processo do modelo do mundo está infiltrando até na igreja, querido. Na igreja hoje, né? Você vê as pessoas pensarem que é normal sexo fora do casamento. Enquanto você não casou, pode fazer sexo. Dorme com sua namorada, e dorme com seu namorado, e vive de qualquer jeito, como se isso fosse aprovado pela palavra. Meu irmão,
está lá, ó. Gálatas 5,19. Estão te enganando, querido. Estão te enganando. E aí você vê, né, o adultério. Irmão, as pessoas estão achando que trair é normal também. Normal, tudo é normal. Ué. E hoje nós estamos vivendo um tempo bastante complexo, né? Porque está uma farra na sexualidade, né? Está uma bagunça. É um pulando em cima do outro, não tem critério, não tem princípio, não tem nada, não tem comprometimento, tem nada. O trem está do jeito que o diabo gosta. Deu mole, cai para cima. Meu irmão, só que aqui, olha, está aqui, a palavra fala que isso é obra da carne, e quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. É grave. É grave. Sem contar a questão da pornografia. Porque antigamente, pornografia era uma coisa mais complexa, era mais difícil. Para você acessar pornografia, você tinha que ir numa banca e pôr a cara para, né, para queimar e comprar uma revista pornográfica. Né? Era um troço. Agora, você tem a pornografia no seu celular. Olha para o irmão e fala assim, irmão, vigia. Fala com ele assim, ó, quem precisa ver, está vendo. Está fácil. Mas não está aprovado, não. Está fácil, mas não está aprovado, não, meu irmão. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Tenha pavor. Tenha pavor. Porque é grave. Irmão, e agora virou moda essa questão, adulterar o processo da sexualidade. E aí é uma bagunça. A gente nem entende mais as terminologias, é trans, é LGBTQI, não sei aonde vai chegar, né? A sexualidade, ela está tão interferida pelo diabo, ela está tão adulterada pelo diabo que, né? Tem agora pessoas que se declaram até animal, a pessoa fala, agora eu sou um cachorro. Outro dia uma pessoa dessa que se identificou como cachorro foi mordido por um cachorro. O negócio é bravo. O negócio é violento. Ai, Jesus. Irmão, nós estamos num tempo que a gente precisa vigiar mais. Homossexualidade é doutrinária. Hoje, o homossexualismo é doutrinário. É ensinado por todos os canais possíveis.
seja filme, seja desenho animado, seja... Está pesado o investimento para levar a pessoa ao homossexualismo. E o homossexualismo é o quê? Imoralidade sexual, querido. Está no mesmo pacotão aqui, ó, adultério, pornografia, está no mesmo pacotão, imoralidade sexual. Quem falou isso? O Google. Não é o Denilson que está falando. É o Google, é só você pegar o seu telefone aí e pesquisa o que é moralidade sexual. Que está aqui, ó, condenado pela palavra. Sim. A questão do processo do homossexualismo, ele é doutrinário, ele já vem sendo trabalhado há muitos anos. Vem sendo trabalhado no ensino há muitos anos. Não é da agora. Agora nós chegamos na bagunça, na confusão geral, onde não tem mais critério, não tem mais princípio, não tem mais nada, né? Uhum. Sim. Normal. Sim, normal. Exato. Querido, estão querendo, olha, observa essa frase. Estão querendo tornar aceitável o que a Bíblia condena. Entenda isso. Estão querendo tornar aceitável o que a Bíblia condena. E aí é todo tipo de distorção sexual que você possa imaginar. Todo tipo de distorção sexual que você possa imaginar. E quem não cede a isto é o quê? É quadrado, é retrógrado, é grosso, é preconceituoso, é tudo isso. Né? Meu irmão, só que nós seguimos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e devassidão. Eu nem vou falar sobre impureza e devassidão, que também está ligado na área sexual. Devassidão é coisa no nível que você não possa nem imaginar. Está aí. E a gente, meu irmão, a gente precisa estar atento. A gente precisa entender, olha, eles querem tornar aceitável o que a Bíblia condena. A Bíblia diz que não herdará o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdará o reino de Deus os que tais coisas praticam. E as pessoas querem fazer com que isso não seja a verdade. Agora, eu vou dizer para você uma coisa, meu irmão, preste bem atenção. No último dia a gente vai descobrir o que é realmente ser salvo ou não. Não se deixe enredar por esses trem que estão aparecendo aí, não. Como diz o mineiro, esses trem não servem, não. No último dia você vai entender que não vai passar. Meu irmão,
Uma coisa interessante que você vai ver até na história bíblica, todas as vezes que o ser humano se distancia de Deus, o que é um dos sinais do distanciamento? A alteração sexual. Sodoma e Gomorra é um exemplo bíblico dessa alteração. Olha, lá em Sodoma e Gomorra, do mais jovem ao mais velho, todos eles estavam ligados ao homossexualismo. Do mais jovem ao mais velho. Não era um ou outro. Havia uma contaminação completa daquela cidade, a ponto de Deus destruir a cidade. Todas as vezes que o ser humano se distancia de Deus, o processo da sexualidade é um dos sinais, é um termômetro. Quando você vê santidade, você vê aproximação de Deus. Quando você vê devassidão sexual, distanciamento de Deus. Ah, mas a pessoa está na igreja. Não importa, está na igreja, mas não está perto de Deus. Está na igreja, mas não está alinhado na vontade de Deus. É um frequentador. É um termômetro. A sexualidade é um termômetro da aproximação de Deus ou do distanciamento de Deus. Se você chegar num lugar onde há reverência, onde há temor, ali vai haver critério na sexualidade. Nós precisamos estar atentos, queridos. Sabe por quê? Tem muita coisa sendo falada aí sobre sexualidade. E hoje, né, o que tem de guru de sexualidade, o que tem de, né, influencer, né, que tem aí de pessoa aí que quer te ensinar sexualidade, mas quer te ensinar como? Vigia, vaso. Você vai comer qualquer lixo que estão jogando aí? Fique atento, a palavra de Deus, ela tem ensinamentos que nós precisamos estar praticando. E esse é um molde do mundo. É um molde do mundo. Percebe aí como que as pessoas estão se amoldando ao mundo? Percebe? Ó, é uma multidão de pessoas aderindo a essas mentalidades. Multidões de pessoas se levantando contra o ensino da palavra de Deus. Multidões. Não é um ou outro. Não, multidões de pessoas. E o terceiro ponto que eu quero falar com você. Coloque aí para mim, Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Colossenses 3, do versículo 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. E aí eu quero falar com você
o terceiro molde, o terceiro ponto do molde do mundo. É o quê? Uma igreja focada na terra. Uma igreja buscando a terra. Uma igreja focada nos valores da terra. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter carro zero, eu preciso viajar, eu preciso ter minha casa chique, eu preciso. Meu irmão, presta bem atenção. Uma coisa é você querer ter, outra coisa é você precisar ter. Querer ter não é errado. Deus te abençoar, glória a Deus, aleluia. Né? Mas tem muita gente que está fazendo disso a seu propósito de vida. Está enredado nisso. Enriquecer, ficar milionário, ter tal coisa e ficar famoso, ganhar muito dinheiro. Irmão, o cristianismo propõe uma vida celestial. Celestial agora, celestial posteriormente. Uma vida em que você não está pautado nas conquistas terrenas. E não que você não possa ter conquistas terrenas. Irmão, você pode prosperar, você pode ter um carro zero, uma casa boa. Você pode? Pode, com certeza. Vai ser maravilhoso fazer um churrasco na sua casa nova. Aqui na comunidade nós tivemos várias pessoas que tiveram a conquista da casa própria. Várias. Não é? A gente sempre comemorou a vitória dos irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Mas isso não pode ser seu tesouro, querido. Isso não pode ser a sua máxima. Isso não pode se tornar a sua busca diária. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, deixa eu ver aqui, separei esse texto. 6:3. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Meu irmão, percebe? A questão não é a riqueza,
mas há uma mentalidade conduzindo a um processo de focar na terra. Seu maior objetivo é a terra. É ficar rico, é ter carro zero, é ter roupa tal, é ter sapato tal, é fazer viagem tal. Está tudo focado na terra. Irmão, nós somos chamados para sermos celestiais. Mas se a gente vai gastar nossa energia toda com as coisas da terra, como é que a gente vai ser celestial? Se você não tem tempo para se dedicar à oração, à leitura, à oração, se colocar diante de Deus em adoração. Você não tem tempo disso, por quê? Porque você está afundado nessa mentalidade de conquista terrena. Meu irmão, entenda bem o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você não pode ter conquista terrena. Mas essa não pode ser a sua prioridade. A sua prioridade precisa ser a sua comunhão com Deus. Precisa ser a edificação dos irmãos. A sua prioridade precisa ser as coisas celestiais. A Bíblia diz: pensai nas coisas do alto. Gasta tempo com as coisas do alto. Celebre as coisas do alto. Viva intensamente as coisas do alto. Cuidado com as ciladas das coisas terrenas. Você pode prosperar, mas não faça disso a sua maior busca. Que a sua maior busca seja agradar a Deus. Que a sua maior busca seja estar em comunhão com Ele. Que você possa ter prazer nas coisas de Deus. Quando alguém chamar você para orar, você fala: oh, maravilha! Você fique tão feliz quanto alguém te chamar para fazer um churrasco. Não saiu nenhum. Saiu só um amém, meio, assim mais ou menos. Ah, seu coração precisa se alegrar nas coisas de Deus, querido. As pessoas hoje estão vivendo um incentivo contínuo de ganância, de apego ao materialismo, um incentivo fortíssimo para que você tenha metas terrenas altíssimas. Eu vi uma declaração de um bilionário, quando ele estava perto da morte. Ele percebeu que ele investiu tanto da vida dele para conquistar bens. Ele não viveu. Bilionário. Qual foi a descoberta que ele fez no final da vida? Ele não viveu. Ele não viveu.
Já pensou nisso, querido? Chegar no final da vida e você pensar assim, não, eu gastei tanto a minha vida nisso. E eu deixei de amar as pessoas que estavam do meu lado, cuidar, deixei de cuidar de mim, deixei de valorizar Deus, deixei de ter tempo com Deus. No final da vida você descobrir isso, é triste. Nós estamos sendo incentivados a tudo isso. É esse molde do mundo. A Bíblia diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Quero que você fique de pé.